Seja muito bem-vindo ao Livrosofia. Meu nome é Ramon e eu quero começar essa resenha lhe fazendo uma pergunta. Qual seria a forma mais eficaz de se parar uma guerra? Diplomacia, tratados de paz, sanções econômicas, intervenção internacional? Em 411 a.C., um comediógrafo grego chamado Aristófanes propôs uma solução bem diferente. E que solução era essa? Greve de sexo. É isso mesmo. As mulheres gregas, elas bateram o pé e disseram, olha, enquanto vocês homens não pararem com essa guerra ridícula, a guerra do Peloponeso no caso, ninguém aqui vai ter relações com ninguém. E aí começou um verdadeiro caos, porque os homens gregos, guerreiros, estrategistas, filósofos, eles acabam descobrindo que eles não têm ou eles não conseguem funcionar direito quando estão sexualmente frustrados. E as mulheres elas descobrem que têm um poder que ninguém imaginava. E tudo isso, toda essa comédia, ela é narrada nesse pequeno livro chamado Lisístrata. Não é assim só uma comédia sobre relações íntimas, é uma das peças políticas mais ousadas já escritas, viu? Porque Aristófanes pegou a Guerra do Peloponeso, que na época já durava mais de 20 anos e que tinha matado milhares, destruído cidades inteiras, e perguntou: e se as mulheres, que nunca são ouvidas, que não têm muitos direitos políticos, simplesmente parassem tudo, né? É isso aí a grande questão desse pequeno livrinho. Lisístrata, que é o livro que a gente vai conversar hoje aqui no canal. Antes de entrar na história, como eu sempre faço, vocês já devem estar enjoados, vamos fazer uma contextualizada. Quem foi Aristófanes? Aristófanes, quando ele escreveu, aliás, ele viveu entre 446 até 386 a.C. Ele é considerado o maior comediógrafo da Grécia Antiga. E quando eu digo comédia, vocês não pensem em algo bem levinho. É comédia bem pesada mesmo, sabe? Ela era politicamente incorreta, era, por exemplo, vulgar, era satírica. E ela atacava todo mundo. Políticos, generais, filósofos, deuses. E Aristófanes escreveu mais ou menos umas 40 peças, mas só 11 sobreviveram. E Lisístrata foi escrita em mais ou menos 411 a.C., bem no meio da Guerra do Peloponeso. E que guerra era essa, né? Era a guerra que estava acontecendo entre Atenas e Esparta, as duas maiores potências gregas, as duas maiores cidades-estados com maior influência. E essa guerra já durava mais de 20 anos quando Aristófanes escreveu essa peça. E a população já estava exausta, muitos jovens já haviam morrido, e a economia também estava destruída, tinha fome, tinha doença, tinha uma ruma de calamidade. E os líderes políticos continuavam insistindo nessa guerra. Então, Aristófanes ele fez o que um bom satirista faz. Ele pegou a situação séria e absurda e levou para o extremo e criou assim meio que uma farsa que era ao mesmo tempo hilária, mas também era desesperada. E assim, então um detalhe importante, mulheres atenienses, elas não tinham quase zero direitos políticos. Elas não votavam, elas não participavam das assembleias, elas tinham, assim, até o poder de circulação delas na cidade era extremamente limitado e sempre assim com vigilância social. Então, assim, imagine a reação da plateia, né, nessa época, composta só por homens, vendo a peça onde as mulheres tomam poder. Então, qual é a estrutura da peça? A, como posso dizer, a cortina abre e Lisístrata, uma mulher ateniense, convocou uma reunião secreta. Ela chamou mulheres todas da Grécia, de Atenas, de Esparta, Corinto, Beócia, todas as cidades-estados que estavam, né, inseridas nesse conflito. Mas nesse momento as mulheres estavam atrasadas para essa reunião. E Lisístrata fica meio impaciente. Ela, rapaz, se for... ela começa a brigar, né? Olha, se fosse um festival de Baco, né, uma festa
e que duraria horas, vocês no instante vinham, né? Ela já começa dando esse batido aí nas amigas dela. E aí elas começam a chegar. Primeiro chega Calonice, amiga de Lisístrata, depois chega Mirrina, depois Lampito, só nome estranho. E essa Lampito era uma espartana, forte, musculosa, e lá na frente ela vai ter um papel fundamental nessa história. E quando todas elas estão reunidas, Lisístrata, ela revela o plano, olha, a gente vai acabar com essa guerra. E aí as mulheres ficam empolgadas. Opa, como? O que é que você está pensando? E Lisístrata revela, né? Ela diz, olha, vamos fazer greve de sexo. E aí começa a revolta entre as amigas dela, né? O quê? Não, nem pensar, eu não consigo, meu marido vai me matar, isso é loucura. Elas ficam resistentes, assim, no primeiro momento. E aqui, Aristófanes, ele mostra algo interessante. As mulheres, ele revelava que as mulheres também gostavam. E elas não são vítimas passivas nesse contexto, elas têm desejo também. E a greve vai ser difícil para elas também, se duvidar mais para elas que para os homens. Mas existe, ela insiste, olha, vocês querem ver seus maridos, vocês não querem ver seus filhos, querem ver seus irmãos, né? Que eles não continuem mais nessa guerra. Então, assim, ou vocês aguentam aí umas semanas sem terem relações, e aí ela. As amigas delas acabam aceitando e elas fazem um juramento lá, sabe? E mas esse plano, ele também tem uma segunda parte. Enquanto as jovens, né, as mais jovens faziam a greve, né, as velhas iriam tomar a Acrópole, onde fica guardado o tesouro público que financia a guerra. Porque também sem dinheiro não haveria a guerra. E aí o plano começa. As mulheres, elas começam a tomar a Acrópole, elas tomam de fato os homens velhos que ficam na cidade, porque, claro, eles são velhos, não vão para a guerra lutar, e eram os que estavam na cidade. Eles tentam retomar o lugar, a Acrópole. E aí tem uma cena bem engraçada da peça, que é uma batalha entre velhos e velhas. E os velhos chegam lá com tochas para queimar as portas, e as velhas vão e jogam água neles. E assim, é bem engraçado, sabe, a narração. Aristófanes, ele também estava mostrando, né, que enquanto os jovens morrem na guerra, os velhos ficavam brigando na cidade por besteira, sabe? Aí chega lá um magistrado, um homem representante do governo ateniense, para negociar, né? Aí Lisístrata tava lá e ela desce para conversar, né? Aí o magistrado, olha, vocês não têm direito de fazer isso, política é assunto de homem. E aí Lisístrata vai e diz, ah, é? E quem é que sofre com a guerra? Quem é que perde o marido? Quem é que perde o filho? Quem é que perde o irmão? Quem é que fica em casa passando fome enquanto vocês ficam em assembleias votando para continuar a guerra? E aí ela faz uma analogia, sabe? Ela compara o governador de uma cidade com como se fosse assim, um fiar de lã, que quando a lã tá toda embaraçada, ela diz, né? Quando a lã tá toda embaraçada, a gente pega, a gente desenrola com cuidado, separa os fios, limpa as impurezas, e é isso que vocês deveriam fazer com Atenas, mas vocês não fazem, vocês só enrolam e nesse momento lá o magistrado fica meio que sem resposta, né? Porque ela tá certa, né? Mas ele não iria desistir. E ele tenta, nesse momento, usar a força. Ele manda os guardas lá prenderem Lisístrata. E aí as mulheres saem da Acrópole em peso, armadas, com panela, vassoura. E o que tinha, né? E acabam expulsando os guardas. E o magistrado meio que sai humilhado aí desse momento. Aí começa a parte mais difícil, que era realmente resistir à tentação, porque os maridos começam a voltar da guerra de licença. E assim, eles querem tirar o atraso, né? E as mulheres, elas têm que recusar, né, nessas horas. E Aristófanes, ele mostra várias cenas disso, né? E são bem cômicas assim, também bastante constrangedoras ao mesmo tempo. E aí tem uma cena com Mirrina e o marido dela, Cinésias, que ele chega todo animado, né, pra matar a soldada. Ah, amor, que saudade, não sei o que lá. E Mirrina ficava só evitando ele, sabe, fugindo, né? Ela diz, ah, que bom te ver, mas tenho que ir ali, tchau. Aí ele fica insistindo, não, peraí, vem cá. E Mirrina começa a enrolar ele, sabe? Ah, é porque eu preciso pegar um colchão antes. Aí ela vai, volta com o colchão. Aí depois ele, depois de novo, não, não, mas agora falta um travesseiro. Aí sai. Aí depois volta, não, mas agora eu preciso de um lençol. E isso assim, toda aquela cachorrada, né, na hora.
E aí depois ela volta com o cobertor, aí Sinésia já tava desesperado. Quando ele, finalmente assim, já tava, não tinha mais desdobro, aí Mirrina, eu esqueci que fiz um juramento, não posso. E aí vai embora. E Sinésias fica ali, né, sozinho, quase chorando. E não é só ele, todos os homens estavam nesse contexto. Aristófanes descreve literalmente que eles estavam andando todos curvados porque era para disfarçar a ereção, né? E as mulheres, elas estavam sofrendo do mesmo jeito. Várias tentavam desertar e Lisístrata tinha que ficar vigiando elas. Tem até uma cena onde uma mulher tenta fugir por um buraco lá na muralha, e é engraçado. Mas tudo isso também mostra que resistir é extremamente difícil, né, para todo mundo. Mas aí acontece algo. Os embaixadores espartanos chegam em Atenas e eles estão na mesma situação que os atenienses. Por quê? Justamente lá porque as mulheres também aderiram à greve. E elas foram exatamente influenciadas por Lampito, a espartana que eu tinha dito lá no começo do vídeo. E aí os atenienses percebem que os espartanos também estavam andando, estava todo mundo andando curvado. Aí eles, e aí, mas peraí, isso está acontecendo com vocês também? Aí os espartanos chegam também. E foi pela primeira vez em 20 anos que os dois lados tinham assim algo em comum, sabe? Estavam sofrendo do mesmo mal. E eles querem que toda essa merda de guerra acabasse logo para poder terem suas relações com suas mulheres, tanto os espartanos como atenienses. Aí, nesse momento, Lisístrata desce da Acrópole, né, e traz uma mulher bem bonita, uma mulher que estava nua e que ela disse que o nome dela era Reconciliação. É como se fosse assim, uma alegoria e também uma literalidade ao mesmo tempo, né? Porque o que vai acontecer é que Lisístrata começa a mediar a paz. Aí mostra um mapa da Grécia no corpo lá da mulher, de reconciliação. E diz, olha, Atenas, vocês podem ficar com esse território aqui. Aí depois, Esparta, fica com aquele, sabe? E os homens estavam tudo tarado, né? Tudo maluco, endoidando. E eles estavam aceitando tudo. Tudo que elas botavam lá, eles aceitavam. Eles nem estavam prestando atenção direito que elas estavam dizendo, né? Só queria, né? E Aí Lisístrata diz, né? Olha, se vocês querem encerrar, esse é o momento, vamos assinar o tratado e todo mundo assina desesperadamente para depois se reencontrarem, né, com seus companheiros. E aí a peça termina com uma grande festa, comida, canto, dança e todo mundo finalmente podendo ir para casa, né, aí com seus companheiros e companheiras. Então assim, o que é que dá para falar assim sobre Lisístrata? Aristófanes ele estava fazendo criticando a guerra, né? Ele mostra que a guerra do Peloponeso era inútil, que estava matando gente à toa, que os líderes políticos eram incompetentes, que a população estava exausta e que ele faz isso através de um absurdo, sabe? Porque a situação já era absurda, uma guerra de 20 anos que ninguém se lembrava mais direito o motivo porque tinha começado. E aí ele está dando voz também às mulheres, e não de forma condescendente. As mulheres na peça são espertas, elas são determinadas, elas também são engraçadas, e mas também são perspicazes. Né? E sim, a peça usa o sexo como arma, mas isso é reflexo da sociedade. Na Atenas Real, o sexo era uma das pouquíssimas formas de influência direta entre que as mulheres podiam exercer numa sociedade que as excluía do espaço público. E, assim, Aristófanes não está dizendo que isso é justo, ele está expondo a injustiça disso tudo. E a peça também é muito sobre o poder. Quem tem o poder, quem não tem o poder, e quem, como os que não têm, podem conquistá-lo. E as mulheres, elas não têm poder político, elas não têm o poder militar, elas não têm o poder econômico, mas têm o poder sexual. E acabam usando. E é uma reflexão também sobre as táticas aí de resistência, né? Sobre como os oprimidos encontram formas criativas de desafiar os opressores. A peça, ela também mostra que a guerra é um produto
desse más decisões masculinas, né? E Aristófanes ele encara isso sem necessariamente propor uma igualdade real, mas ele planta uma pergunta, né? E se as mulheres dissessem não? E se elas se recusassem a participar de todo esse sistema asqueroso e bizarro, né? Mas assim, tem que falar dos problemas da peça também, né? Lisístrata usa muito o homossexual e não é sutil. Tem palavras com órgãos sexuais o tempo todo. Tem cenas que explicitam as relações. Tem linguagem vulgar. E pra época, assim, pra época era normal. A comédia grega era assim mesmo. E tem o fato de que a solução proposta é extremamente absurda, né? Greve de sexo não acaba com nenhuma guerra de verdade, né? Eu acredito que só faz é atiçar mesmo. E Aristófanes sabia disso. A peça é uma fantasia, uma farsa, mas é uma farsa que expõe verdades reais, que a guerra é inútil, que as mulheres são excluídas das decisões que afetam suas próprias vidas, que líderes políticos muitas vezes agem por ego, aliás, só por ego, né? E não por necessidade. E eu posso dizer que Lisístrata continua relevante, viu? Porque a peça ela foi adaptada várias vezes no decorrer do tempo. Foi na Guerra do Vietnã, os grupos pacifistas fizeram encenação dela. Acho que foi em 2003, teve uma leitura pública coordenada em mais de 50 países que protestavam contra a guerra do Iraque. E assim, tem também a universalidade desse tema, né? O que acontece quando quem nunca é ouvido decide parar de cooperar? E a tática da greve, ela talvez já tenha sido usado de verdade. Em 2003, eu acho que foi 2003, as mulheres na Libéria, elas fizeram greve de sexo para forçar o fim da guerra civil. E assim, mas funcionou, mas foi com fins simbólicos, não foi, a coisa não aconteceu fisicamente. Mas é a simbologia que reflete na política. E ajudou e influenciou a pressionar as negociações de paz da época, sabe? Em 2009, eu acho que as mulheres do Quênia, elas também se fizeram anunciar a greve para pressionar os líderes políticos a parar de brigar. E também teve efeitos, esse que eu digo efeitos políticos simbólicos, sabe? E Aristófanes, por mais absurdo que essa peça pareça, tem uma base real. Qualquer obra que fala sobre mulheres se organizando contra um sistema patriarcal tem um pouco aí de Lisístrata, sabe? E as perguntas continuam as mesmas, né? Quem decide sobre a guerra? Quem sofre as consequências? E o que acontece quando os excluídos do poder dizem não? Pois é, meus amigos. Então é isso. Lisístrata, a peça sobre as mulheres que acabam com uma guerra usando uma arma inesperada, que foi a abstinência sexual. É vulgar? É. É meio absurda? É, meio não, totalmente. Mas tem um pouco aí de genialidade, sabe? Porque pega um tema sério, a guerra, poder, que tem muito, envolve poder, envolve a exclusão política, e trata com humor corrosivo que expõe todas as hipocrisias que estão lá dentro dela. A peça é curta, acho que você dá para ler assim, um turno, uma tarde, uma manhã. Então é isso, vou ficando por aqui. São minhas reflexões, meus devaneios sobre eles existem. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até a próxima, valeu.